1 a Reis, capítulo 16. Esta mensagem do Senhor foi transmitida ao rei Baasa, pelo profeta Jeú, filho de Hanani. Eu o levantei do pó, a fim de torná-lo líder do meu povo, Israel. Mas você seguiu o exemplo de Jeroboão, provocou minha ira, ao fazer meu povo Israel pecar. Por isso destruirei você e sua família, assim como destruí os descendentes de Jeroboão, filho de Nebate. Os membros da família de Baasa que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Baasa morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Tirza. Seu filho Elá foi seu sucessor. A mensagem do Senhor contra Baasa e sua família veio por meio do profeta Jeú, filho de Hanani. Foi transmitida porque Baasa havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Jeroboão, e também porque Baasa havia destruído a família de Jeroboão. Os pecados de Baasa provocaram a ira do Senhor. Elá reina em Israel. Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Israel no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por 2 anos. Então Zinri, comandante da metade dos carros de guerra do rei, conspirou contra ele. Certo dia em Tirza, ela estava se embebedando na casa de Arza, supervisor do palácio. Zinri entrou, feriu Elá e o matou. Isso aconteceu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Zinri se tornou sucessor de Elá. Logo que Zinri subiu ao poder, matou toda a família de Baasa. Não deixou vivo nenhum filho do sexo masculino. Exterminou até mesmo parentes e amigos. Desse modo, Zinri destruiu a dinastia de Baasa, como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Jeú. Isso aconteceu por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Zinri reina em Israel. Zinri começou a reinar em Israel no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por apenas 7 dias. Nessa ocasião, o exército de Israel estava acampado próximo à cidade filisteia de Gibeton, quando souberam que Zinri havia traído e assassinado o rei. Naquele mesmo dia proclamaram Onri, comandante do exército, novo rei de Israel. Onri levou todo o exército de Israel de Gibeton a Tirza e cercou a cidade. Quando Zinri viu a cidade e havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do palácio real, ateou fogo ao edifício e morreu no meio das chamas. Ele também havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão nos pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e sua conspiração estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Onri reina em Israel. O povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade queria proclamar o rei Tibni, filho de Gibenate, e a outra metade apoiava Onri. O partidário de Onri derrotaram os de Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri se tornou rei. Onri começou seu reinado no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ao todo reinou por 12 anos, 6 deles em Tirza. Então Onri comprou de Semer o monte de Samaria por 70 quilos de prata. Construiu ali uma cidade que chamou de Samaria, em homenagem a Semer, o antigo proprietário do monte. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele.
Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, em todos os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer, com seus ídolos inúteis. O povo provocou a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Omri, o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Omri morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe foi seu sucessor. Acabe reina em Israel. Acabe, filho de Omri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e a adorá-lo. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois levantou um poste para a deusa Azerá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado de Acabe, Riel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segube. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por Josué, filho de Num. 1 Reis, capítulo 17. Elias é alimentado por corvos. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimentos a você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, ao leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e à tarde ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. A viúva de Serepta. Então o Senhor disse a Elias: Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: Pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar a última refeição e depois meu filho e eu morrermos. Elias, porém, disse: Não tenha medo, faça o que acabou de dizer. Mas primeiro, faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: Dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva, que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus,
Por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. 1 Reis capítulo 18. Confronto no Monte Carmelo. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas, colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Acabe disse a Obadias: Precisamos ir a todas as fontes dos vales da terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns de meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. É o Senhor mesmo. Meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vai e diga ao rei, Elias está aqui. Obadias, porém, protestou. Que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Pois tão certo como vive o Senhor seu Deus, o rei procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade a outra, e cada vez que lhe diziam, Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz: Vai e diga ao rei, Elias está aqui, mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde, e quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. Eu, no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhe forneci alimento e água. E agora o Senhor diz: Vai e diga ao rei Elias, está aqui? Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou hoje mesmo, me apresentarei ao rei Acabe. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse: É você mesmo, perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor, e em vez disso adoraram imagens de Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhe disse: Sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos. Que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome de seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: Comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos,
e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: Ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma, e dançavam em volta ao altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto. E como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: Venham aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: Teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta, com a capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: Encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: Façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: Agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram suas instruções e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: Prendam todos os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. O povo os prendeu e Elias os levou para o riacho de Quizon e ali os matou. Elias ora pedindo chuva. Em seguida Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo: Vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: Vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: Vá depressa dizer a Acabe: Apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária para Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe, até a entrada de Jezreel. 1 Reis capítulo 19. Elias foge para o Sinai. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: Que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer.
Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado, sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: Levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. O Senhor fala com Elias. Então o Senhor lhe disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser o rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. O chamado de Eliseu. Elias partiu ao encontro de Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre o ombro dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: Primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: Pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante.